Bem-vindo, criadores, a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Gabriela Rodrigues, eu sou zootecnista presidente daqui da Bolha. A minha intenção com esses vídeos é sempre trazer mais informações para que vocês, criadores, consigam cuidar melhor dos seus passos. O vídeo de hoje, ele foi um pedido que chegou até mim através do Guilherme, que ele é criador de canários, que ele pediu se eu pudesse estar falando um pouquinho mais a respeito da moringa na alimentação de canários. Então hoje vim trazer a explicação sobre a utilização da moringa. O foco é para canários, mas se você cria outras espécies de pássaro, essa informação também vai surtir efeito. Mas antes de começar a falar, já quero te dizer que se você quer saber sobre um alimento especial, deixa aqui no comentário falando, poxa, eu quero saber mais informações sobre determinado alimento, para eu vir aqui estar te explicando, porque essa é a minha função, explicar sempre para vocês um pouquinho mais sobre os alimentos para serem utilizados na criação de vocês. Então vamos lá, moringa, o que ela é? A moringa, ela é uma planta e ela é considerada um super alimento. Então vamos entender o porquê que ela é um super alimento, devido às quantidades de nutrientes que ela possui na sua composição. Então eu vou ler, estou com um site aqui aberto, que tem a composição da moringa, e ela vem falando que assim, tem um alto teor proteico que varia entre 19% e 29%. Essa variação se dá devido ao tipo de preparo, à quantidade de folha que foi feita, à quantidade de pureza. Então, sempre tem uma variação entre a quantidade de proteína. E dentro dessas proteínas tem todos os aminoácidos essenciais. Então, isso é um fator muito importante. Quando a gente olha um alimento e fala assim, poxa, ele é proteico? Ok, mas essa proteína tem aminoácidos essenciais, ela é bem absorvida pelo organismo? Essas são informações importantes que a gente precisa saber. Tem vitaminas A, C, E e vitaminas do complexo B. Então, uma grande quantidade de vitaminas que vai trabalhar dentro do organismo, principalmente as vitaminas do complexo B, que elas são vitaminas que elas trabalham na parte neurológica, elas trabalham na parte de auxiliar outras questões que estão acontecendo, então auxilia na digestão, auxilia na produção de penas, auxilia na quebra de gorduras. Isso é muito importante da gente saber como que essas vitaminas funcionam e por que elas são boas. Quando a gente olha para a parte de minerais, tem ferro, cálcio, potássio, fósforo e zinco. Então, são minerais muito importantes para... Ferro é o sangue, cálcio está nos ossos, o zinco ele trabalha no sistema imunológico, potássio e fósforo eles trabalham no equilíbrio do pH dentro do organismo. Então, quando a gente vai entendendo o que está sendo oferecido, fica mais fácil para a gente saber se o alimento é bom ou ruim, para além de é rico em proteína ou esse é só um superalimento. A gente está entendendo por que ele é um superalimento. Tem uma grande quantidade de ácidos graxos insaturados, que seria ômega 3 e ômega 6, as famosas gorduras boas. Tem fibras, tem antioxidantes, né, que ajudam a tratar das questões anti-inflamatórias, antibióticas, elas também têm esses benefícios medicinais. Mas aqui eu quero chamar a atenção para essas informações, essas quantidades, principalmente que eu falei o valor da proteína, ela está sendo falada para um ser humano. Então, ser humano adulto, né? Vamos imaginar um homem de uns seus 90 quilos, se ele consumir a moringa, ele vai absorver essas quantidades. Quando a gente passa essa composição nutricional para um canário, a gente começa do início. Quanto pesa esse canário? 10 gramas, 12 gramas, 15 gramas? A diferença de um canário para um ser humano de 15 gramas para 90 quilos é grande. E quando a gente olha que tipo, um canário é uma ave e um ser humano é um mamífero, a gente também tem diferenças. Mas focando agora só no canário, o que é importante você saber? Posso oferecer moringa para os meus pássaros? Pode. Mas eu quero te falar que a pergunta certa é: os seus canários precisam de moringa? É isso que você tem que responder. Porque apesar dela ter vitaminas, sais minerais, cálcio, proteína, fibra, carboidrato, ômega 3, ômega 6,
tem todos esses nutrientes, será que você já não está oferecendo esses nutrientes para os seus canários através de um outro alimento, ou de um conjunto de alimentos? Eu estou te falando isso porque se os seus canários eles já têm uma alimentação com ração extrusada, com farinhada, com alimentos frescos, as chances dele absorver esses nutrientes através dessa alimentação que você já está oferecendo são bem grandes. Se você colocar a moringa, o que vai acontecer? O ômega 6, o ômega 3 pode acabar interferindo na absorção do cálcio que já é oferecido, a fibra pode ser um pouco acima do necessário, vai dar uma prisão de ventre para esses canários. Então a gente precisa entender que tem alguns efeitos colaterais que não valem a pena. Aqui eu coloquei a prisão de ventre, mas se eu colocar, por exemplo, a diarreia, se o seu canário ficar fraco, ele demorar 15 dias para se recuperar de uma diarreia, vai ser uma coisa legal na sua criação? Será que esses 15 dias que ele ficou é os 15 dias de preparação para a reprodução? Ou ele está saindo da muda de penas e ele teve uma diarreia, ele ficou mal, essa muda de penas pode fazer com que dê um repasse, acabe tendo um outro problema? Como que isso vai acontecer na sua criação? Então, é importante a gente conhecer sobre os alimentos. É importante a gente conhecer os alimentos. Mas é mais importante ainda a gente saber se a nossa criação vai precisar da utilização desses alimentos. Se eu tenho um exemplo da ração extrusada, agora eu vou dar um exemplo da mistura de sementes, uma mistura de sementes pobre. Você mistura alpiste, painço, oferece para o seu canário e acha que está tudo bem. Nesse caso, se você usa essa mistura de sementes pobre, a moringa vai ajudar, porque você mesmo sabe que alpiste e painço, ele não tem todos os nutrientes necessários que o seu canário vai precisar. Então, é tudo uma questão de equilíbrio, de saber como que vai utilizar. E esse como vai utilizar significa que eu vou pegar 2 colheres de sopa da moringa em pó, vou colocar na mistura de sementes do meu canário e vou oferecer para ele? Não, significa que você vai ter que saber a quantidade da moringa que vai utilizar. Eu quero te falar que essa quantidade, às vezes, vai ser em torno de 1 grama. 1 grama misturada em talvez meio quilo de farinhada. Sim, você vai ter que misturar em um outro alimento, porque não é possível oferecer ela pura para os seus canários. Eu estou te falando isso porque você precisa saber a quantidade que vai oferecer para os seus canários de um jeito que o organismo deles aceite e que não seja ruim. Mas para você saber essa quantidade certa para oferecer para os seus canários, eu só consigo te passar numa consulta nutricional. Através dessa consulta nutricional, eu vou saber tudo que seu canário está precisando, quais são os excessos, quais são as deficiências que precisa ser corrigido e colocar a moringa para corrigir elas do jeito certo. Mas eu quero saber, você gostou? Você já sabia, já tinha ouvido falar alguma coisa a respeito da moringa? Ficou alguma dúvida? Você quer saber sobre mais algum outro alimento? Deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou estar respondendo. Eu vou estar trazendo vídeo para explicar melhor sobre o alimento em questão e como ele vai funcionar na sua criação.